Olá pessoal, tudo bem? Essa semana a gente está falando sobre os três pilares da mudança corporal, né? Os três pilares que o exercício precisa obedecer para que haja mudança na composição corporal. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, ontem eu dei uma introdução, prometi que hoje a gente ia falar sobre intensidade. É muito comum a gente ver pessoas fazendo uma caminhada super tranquila, a respiração não fica nem um pouquinho ofegante, ou então o sujeito está fazendo musculação e está lá com um pezinho bem leve, o professor pediu para ele fazer 15 repetições, ele faz 15, faz 20, ele perde a conta, ele nem sabe. Isso não funciona. É claro que é melhor do que nada? É melhor do que nada. Ele está se mexendo, ele está fazendo exercício. Mas o corpo precisa de um estímulo mínimo para mudar a sua homeostase. Você sabe o que é homeostase? Vem do grego essa palavra. Homeos é igual, similar, estase é estático. Então o nosso corpo ele tende a ficar do jeito que está. Se a pessoa está magrinha, ela tende a ficar magrinha. Se a pessoa está com excesso de peso, o corpo se acostuma com esse excesso de peso e ele tende a ficar. Para a gente quebrar essa homeostase, a gente precisa de estímulos mínimos, de intensidade mínima. Então lá na musculação, no treino com pesos, no pilates, nesse treino de força, é importante que você chegue sempre no final do que o seu professor pediu. Exemplo, vai fazer uma série de 12 repetições. Essas 12 repetições, o aluno tem que chegar no final já quase falhando, né? Promovendo a falha muscular. Essa falha muscular vai ter uma cascata de reações. Vai liberar mais hormônios do crescimento, testosterona, vai liberar mais substâncias anti-inflamatórias, então vai ajudar tanto no processo do emagrecimento quanto no processo de ganho muscular. Se a pessoa dá um estímulo, né, muito fraco, ele faz lá 15, mas ele podia fazer 20, a gente não consegue quebrar essa tendência do corpo da homeostase, de ficar como ele já está. A gente tem sempre que dar um estímulo um pouquinho mais forte do que a gente se acostumou. Então, por isso que o professor está sempre pedindo, faz mais uma repetição, aumenta um pouquinho a carga, porque se a gente ficar fazendo sempre a mesma coisa, a gente vai colher sempre o mesmo resultado. Concorda comigo? Se a pessoa plantar sempre batata, ela nunca vai colher morango, né? Ela tem que plantar, ela tem que fazer alguma coisa um pouquinho diferente para ter sempre um resultado diferente. Então sempre procure se esforçar um pouquinho mais durante os treinos de força, né? Lógico que mantendo a técnica do movimento para não se machucar, tenta sempre chegar à falha das repetições, a falha do movimento muscular, né? Tá fazendo lá um bíceps, é para fazer 10 repetições, faz 9, 10, talvez dê para fazer 11, mas com certeza não dá para fazer 15, não dá. Se der para fazer 15 é porque a carga tá leve. E quanto aos treinos aeróbicos, né, as corridas, as caminhadas, pedaladas, enfim, eu vejo muita gente fazendo um treino super leve, que também tem a sua função e também é interessante. Mas quando a gente quer ter um pouco mais de resultado, é preciso ficar um pouquinho mais ofegante, né? É lógico, a gente tem os testes ergométricos para definir a frequência cardíaca que a pessoa deve treinar, a gente tem escala de percepção de esforço, e aí a gente quantifica a intensidade do exercício, mas de uma maneira geral, se você está fazendo uma caminhada lá na beira-mar, uma corrida, se você consegue conversar com quem está do seu lado, naturalmente, sem precisar entre uma frase e outra, dar uma puxada no ar com um pouquinho mais de vontade, é sinal do que o exercício está muito leve, está abaixo do limiar que promove mudanças estruturais no seu corpo. Então a gente sempre comenta, você fala uma frase inteira, dá uma respirada forte, fala uma frase inteira, dá uma respirada forte. Se você está fazendo o seu exercício, conversando naturalmente, como se estivesse caminhando no shopping, passeando, esse exercício está aquém da intensidade desejável. Então, assim, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais
para colher resultados diferentes, sim. O ideal é que se faça alguns testes, que um professor prescreva isso para você, mas de maneira geral você consegue, né, se esforçar um pouquinho mais, botar um pouquinho mais de carga, de tempo em tempo aumentar um pouquinho essa resistência, fazer um exercício aeróbio um pouquinho mais intenso, para tá dando sempre um estímulo diferente para o seu corpo, para aí sim ele estar sempre promovendo novas adaptações, tá ok? Amanhã a gente vai falar sobre um tema super interessante, sobre regularidade, sobre quantos estímulos a gente tem que dar por semana. Tem gente que vai na academia 2 vezes por semana e no resto da semana não faz nada. O corpo ele tem um tempo. Você dá um estímulo, ele se arruma para receber outro estímulo. Se você demorar muito tempo, todo esse arranjo que ele fez vai pelo ralo. Então, não perde o vídeo de amanhã que eu vou estar dando uma dica bem legal aí de quantas vezes por semana você precisa se mexer, tá ok? Grande abraço a todos.